Salve Maria. Nesta instrução, vamos ver quais são as insígnias, isto é, os símbolos, os distintivos utilizados nas congregações marianas e o significado de cada um. Então, vamos começar com aquela insígnia que é muito visível, muito característica dos congregados marianos, que é a fita azul. Essa fita azul, em público, identifica o membro de uma congregação mariana, distinguindo-o dos membros de outras associações católicas, e também deveria ser sempre um indicativo de que se trata de alguém a quem um sacerdote católico pode recorrer para auxiliar alguma atividade da igreja, e também alguém a quem os fiéis pudessem se espelhar na prática das virtudes cristãs. A fita azul serve para segurar a medalha da congregação mariana ao pescoço, na altura do coração, e esse uso da fita azul com a medalha era próprio das congregações marianas ibéricas, isto é, de Portugal e de Espanha, e obviamente que esse costume se espalhou também na América. Outros países tinham costumes diferentes. As congregações italianas, por exemplo, usavam uma fita azul e branca, e essa prática de que as pessoas que obtêm uma determinada dignidade especial utilizem uma comenda ou um colar ao pescoço provém já da Idade Média, época em que os antigos cavaleiros usavam sinais de seus protetores, patronos, em forma de colares, com as cores e brasões dos reis a quem serviam. A fita para o congregado mariano é um sinal da dignidade de cavaleiro da Imaculada, cavaleiro de Nossa Senhora. Além dessa função básica, de sustentar a medalha, evidentemente a fita azul possui também um significado próprio. Então, devemos lembrar que na iconografia católica tradicional é característico o uso do azul, a cor do céu, no manto de Nossa Senhora, especialmente nas representações da Imaculada Conceição. Então, a fita azul sobre os ombros do congregado mariano, portanto, é como que um pedaço desse manto azul de Nossa Senhora sobre um filho dileto. Então, a fita azul é um sinal externo e sensível da promessa pública e definitiva que o congregado mariano faz ao se consagrar a Nossa Senhora, quando ele entra na congregação mariana. E como a nossa consagração mariana envolve um compromisso de se empenhar verdadeiramente na santificação própria, no apostolado e na defesa da igreja, recomenda-se que essa fita azul, obviamente junto com a medalha, seja usada pelo congregado mariano em algumas situações particulares, como são os atos litúrgicos, paralitúrgicos também, e nos atos próprios das congregações marianas. Reuniões, assembleias, retiros. Então, na prática, o congregado mariano usa a fita azul com a medalha nas missas, comunhões, matrimônios, batismos, procissões, reuniões, retiros, etc. Conta-se que o Papa Pio XI gostava de ver um congregado mariano e, perguntado do porquê disso, ele respondia: quando eu vejo um, também vejo atrás dele ao menos 10 bons católicos que ele, com seu bom exemplo, sabe cultivar. A medalha em si, que é sustentada pela fita, é um distintivo real e autêntico do congregado mariano, sinal da sua consagração a Nossa Senhora. Então, a medalha em si foi o primeiro símbolo a ser usado desde os primeiros tempos, já nas congregações marianas iniciais promovidas pelos jesuítas. Então, por exemplo, já se tem registro da medalha da congregação mariana já no século XVII, por exemplo. Não há uma uniformidade universal para as imagens que são cunhadas nas medalhas das congregações marianas. Quanto a isso, havia espaço para certas tradições nacionais. No Brasil, utiliza-se atualmente a imagem do Sagrado Coração de Jesus, de um lado, com a inscrição Congregação Mariana, e do outro lado, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, com a inscrição Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Também se utilizaram no Brasil
a imagem de Nossa Senhora com a inscrição Regina Advocate Mater, Rainha Advogada e Mãe, que, como a gente já viu, são as invocações marianas, que não só são muito comuns, mas também estavam presentes no ato de consagração de São Francisco de Sales, que era costumeiramente usado no Brasil nas cerimônias de admissão de congregados marianos. Vou colocar aqui na tela uma imagem, a gente vê mais claramente assim, esses modelos de medalhas, particularmente usados aqui no Brasil. Então, aqui nós temos no canto superior esquerdo uma medalha com a inscrição Regina Advocata et Mater. Aqui no centro, a mesma inscrição, Regina Advocata et Mater, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. No canto superior direito, aqui nós temos Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é a que atualmente é usada aqui no Brasil. Aqui no canto inferior esquerdo, nós temos a imagem do Sagrado Coração de Jesus, com a inscrição Congregação Mariana, que ainda é a utilizada no Brasil. E aqui no canto inferior direito, temos a medalha juntamente com a fita azul. Bom, ordinariamente, a medalha da Congregação Mariana é de prata, o que possui uma referência bíblica de que um voto, uma promessa solene, se media em peso de prata. E assim a prata simboliza para nós o pagamento de nosso voto, a nossa consagração a Nossa Senhora na Congregação Mariana. É um bom costume tradicional que quando o congregado mariano coloca a fita azul com a medalha, ele reza em silêncio a seguinte oração: Nós cum prole pia benedicat Virgo Maria. Essa é uma oração tradicional no ato de se colocar a fita azul com a medalha. Então, uma oração em latim que significa: com seu divino Filho, abençoe-nos a Virgem Maria. E enquanto reza essa oração, ele beija a medalha, tradicionalmente. Bom, no Brasil, há ainda algumas particularidades com relação a detalhes nas fitas, conforme as condições do congregado. Então, o sacerdote que tem a função de assistente eclesiástico na congregação mariana, ele tem uma fita diferente, com bordas douradas, amarelas, né? Que é a cor litúrgica de Cristo sacerdote, ou seja, essa fita especial, né, azul com as bordas douradas, indica, naquela congregação mariana, quem é o congregado sacerdote. Para os congregados marianos que completam 25 anos de consagração, usa-se a fita azul com 2 pequenas faixas prateadas. E para os que completam 50 anos, 2 pequenas faixas douradas. Também vou colocar aqui uma imagem desses diferentes tipos de fita que são usados no Brasil, para que também fique mais claro conforme eu vou explicando. Então, aqui nós temos os modelos atualmente em vigor no Brasil. Então, nós temos a fita azul padrão, que é usada pelos congregados marianos. Temos a fita azul com a borda dourada, que é próprio do padre, que tem a função de assistente eclesiástico naquela congregação mariana. Temos a fita azul com as 2 faixinhas prateadas, que é a do congregado mariano, que completa 25 anos de congregado. E a de 2 faixas douradas para os que completam 50 anos de consagração a Nossa Senhora. E também se usa uma fita azul com 2 faixas douradas e uma prateada para congregados eméritos. É comum ainda no Brasil também se inserir algumas pequenas estrelas na fita para identificar um cargo de diretoria. Então, ainda que para isso não exista uma normatização,
Não existe uma regra definida, nem uma obrigatoriedade estrita, mas é um costume muito difundido aqui no Brasil, já antigo. Uma das classificações é, por exemplo, 3 estrelas douradas para o presidente, 2 para o secretário, 1 para o tesoureiro. Geralmente estrelas douradas para cargos de diretoria na própria congregação mariana, e estrelas prateadas para cargos exercidos na federação local. E para os estágios anteriores à consagração definitiva, utilizam-se a mesma medalha, né, ou seja, aquela que tem o Sagrado Coração de Jesus de um lado e Nossa Senhora Aparecida de outro, mas em tamanho menor. E também uma fita azul mais fina para os aspirantes e uma fita azul média para os candidatos. A fita larga é própria daqueles que já fizeram a consagração definitiva e já foram admitidos, de fato, como congregados marianos. E qual que é o momento exato em que a gente recebe, né, a fita com a medalha? Então, a fita e com a medalha ela é recebida na própria cerimônia de admissão como congregado mariano, logo depois do ato de consagração público definitivo a Nossa Senhora. Então, depois de recitarmos o ato de consagração, o padre que está conduzindo a cerimônia declara os fiéis admitidos na congregação mariana e, em seguida, coloca sobre os ombros de cada um a fita, dizendo uma fórmula que está prevista ali no ritual das congregações marianas, que é a seguinte: recebe a insígnia da congregação mariana como sinal de tua consagração pública à Virgem Maria e procura levá-la sempre com amor, honrando a promessa que acabas de fazer como digno filho de tão santa mãe. Obviamente que na cerimônia de admissão já está previsto que todas as medalhas que serão distribuídas vão ser primeiramente benzidas, vão ser bentas. No caso de se perder ou de se estragar a fita, o que geralmente se faz? Compra-se outro. O mais importante é, obviamente, a medalha que traz a imagem, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora. Então, caso ela seja perdida, compra-se outra e benze-a conforme o ritual previsto. Mas não é necessário uma nova imposição. A imposição mesmo, o recebimento oficial, é feito uma vez só, no momento que é feita a consagração a Nossa Senhora, no ato de admissão na congregação mariana. A gente pode fazer uma analogia aqui com o escapulário do Carmo, né, que nos é imposto uma única vez na vida. Então, quando se estraga um, simplesmente se substitui por outro. Mas no caso da medalha da congregação mariana, com esse cuidado de que uma eventual nova medalha seja também benta, conforme o ritual previsto. E algumas questões práticas. Aonde que se compra as fitas? Onde que se compram as fitas, as medalhas das congregações marianas? Bom, então, no Brasil, é a Confederação Nacional das Congregações Marianas, com sede no Rio de Janeiro, que comercializa o material próprio dos congregados. Então, podemos comprar diretamente da confederação, ou também é comum que as federações locais, no nosso caso aqui a Federação das Congregações Marianas da Arquidiocese de Curitiba, é comum que as federações também tenham esse material disponível para a venda, já que elas obtêm diretamente da Confederação Nacional. De qualquer forma, diferentemente das insígnias, dos símbolos, medalhas, fitas de outras associações piedosas, que às vezes são encontradas mais facilmente em algumas lojas católicas, o material próprio das congregações marianas acaba ficando mais restrito às próprias congregações, à federação e especialmente à Confederação Nacional. Outra coisa importante, algumas indulgências são concedidas aos congregados marianos considerando o uso da fita e da medalha. Então, por exemplo, concede-se indulgência plenária em artigo de morte se os congregados beijarem a medalha tendo comungado, ou, se não for possível a comunhão, invocarem ao menos os nomes de Jesus e de Maria, aceitando a morte como castigo do pecado. Então, isso é uma indulgência concedida ao congregado mariano. E, por fim, um tema que sempre foi muito comum assim nas congregações marianas, é um cuidado de que não se deixe de usar a fita, a medalha, por respeito humano. Então, às vezes, por alguma vergonha, se omitir o uso dela, né, se deixar de
de manifestar-se publicamente como congregado mariano. Nesse caso aqui, eu vou citar uma antiga edição da nossa revista, Mariana, a Estrela do Mar, que indicava o seguinte, abre aspas, é muito provável que essa lamentável fraqueza, qual fraqueza? A de deixar de usar a fita com a medalha por respeito humano. Né? Então, é muito provável que essa lamentável fraqueza lhes invada também outros setores de sua atividade religiosa. Ora, o congregado que tem respeito humano não merece continuar na congregação mariana, porque é um fraco, um covarde, que poderá um dia trair seus compromissos e até a própria religião. Fecha aspas. Bom, então essas são, em linhas gerais, algumas informações básicas, assim, mais relevantes, sobre essa que é a principal insígnia do congregado mariano, né, a fita azul com a medalha. Nas próximas instruções, vamos tratar dos demais símbolos, o distintivo, o diploma, etc. Salve Maria!